Jeremias, capítulo 6, nós vamos ler apenas os versos 16 a 21. Profeta Jeremias, capítulo de número 6, verso 16 ao verso de número 21. Diz assim, palavra de Deus: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis e os vossos sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor, eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Vamos orar mais uma vez, suplicar a bênção do Senhor. Nosso bondoso Deus, Pai Celestial, agora Tua palavra está aberta e vamos meditar nela. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor nos abençoe, o Senhor abra bem os nossos ouvidos, os nossos olhos e também prepare o nosso coração para receber a Sua palavra e ela tem um impacto profundo em nós, porque é a Tua palavra. Quantos momentos da nossa vida, Senhor, nós estamos numa encruzilhada, estamos diante de uma bifurcação, precisamos tomar decisões, como esse povo nesse momento aqui é convocado, ó Deus, a tomar uma posição. Nós pedimos que essa palavra esteja de novo reverberando em nossos corações e nós tomemos decisões, posições bem firmadas na palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. No ano 49 a.C., que se tornou o primeiro imperador romano, segundo a história, Júlio César, ele, depois de ter conquistado toda a Gália, uma das grandes e mais importantes regiões que o Império Romano dominou, depois de muita luta, de ter pacificado, dividido em 3 grandes partes, a Gália, ele então estava diante de um dilema muito profundo, muito grande. Ele, se marchasse rumo a Roma com os seus exércitos, aquilo seria considerado um ato de alta traição. E ele, então, seria considerado um usurpador do trono de Roma. Quem dominava era o Senado nessa época. Ele então, depois de terminar as suas batalhas e não ter mais nada por que conquistar naquela região, ele se aproximou bem próximo ao limite entre a Gália e a Itália. Se ele atravessasse aquele riacho ou aquele rio
chamado Rubicão. Daí a expressão que em muitos círculos até hoje se usa essa expressão para as grandes decisões, as grandes definições da vida. Aqui está o meu Rubicão, ou seja, aqui está o ponto em que eu preciso tomar uma decisão, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, ou eu vou para esse lado, eu tomo isso, eu tomo aquilo. É o seu Rubicão, é o momento de decisão. E ficou exatamente isso na história por causa deste dilema que Júlio César enfrentou naquele momento. Se ele atravessasse o rio, isso significa, com exércitos, ele tinha que atravessar o rio. A questão era, se ele atravessasse sozinho, ou, claro, sozinho com seus amigos, e entrasse em Roma, nesta condição, ele seria considerado, então, alguém importante para Roma. E ele poderia, inclusive, pleitear algum cargo no Senado, como, por exemplo, um procônsul da própria Gália, porque nem isso ele era um general de batalhas, grande vencedor. Mas se ele atravessasse o Rubicão com os seus exércitos, com as suas 10 legiões, que nenhum general tinha tantos soldados sob seu comando, aquilo seria considerado um ato de guerra. E os historiadores contam que este foi o momento mais importante da vida desde que foi considerado pelos antigos como o segundo homem mais importante do seu tempo, o segundo herói. O primeiro seria talvez Alexandre o Grande. E ele resolveu exatamente entrar em Roma com seus exércitos, e depois disso, leia a história. E muitas coisas aconteceram, até inclusive o seu assassinato no próprio Senado, mas ele atravessou e mudou de fato a história de Roma. Jeremias, como temos visto, é um livro que tem uma mensagem para pessoas que, tendo conhecido a Deus, se afastaram dele. É uma das coisas, das definições que a gente tem olhado para o livro de Jeremias, para essa primeira parte do livro, e já por alguns momentos, creio que através das próprias mensagens, há sempre essa ideia de que o povo de Deus, que tendo conhecido o seu Deus, entrado numa aliança com Deus, eles afastaram-se de Deus e da sua palavra. E aqui está um profeta chamando esse povo de volta, insistindo, instando, pregando a tempo, fora de tempo. Ele diz mais na frente que de manhã até a noite, até a madrugada, pregando a palavra de Deus. Esse povo se afastou de Deus, e a luta do profeta é exatamente em convencer esse povo a voltar-se para o Senhor, a voltar-se para Deus. Nós, usando uma expressão moderna para falar da nossa realidade, temos mostrado que essa mensagem é muito pertinente a nós do profeta. Jeremias é um profeta para tempos pós-cristãos, porque na verdade ele viveu também essa mesma realidade, um povo que, tendo tido uma aliança com o Deus verdadeiro, voltaram-se para os deuses falsos, para os deuses estranhos, e foram convencidos por seus valores, por seus princípios, e eles preferiram as novidades da cultura da época, dos tempos, do que a verdadeira palavra eterna do Deus verdadeiro. Nós vimos, então, que desse capítulo, desde o capítulo 2 até o capítulo 6, formam uma sessão inteira, e está unida por alguns temas específicos. Esse capítulo 2 até o 6 provavelmente representam uma amostra da pregação de Jeremias nos primeiros anos do seu ministério, que coincidem exatamente com também o auge do reinado de um rei que tomou algumas decisões muito importantes quanto à lei de Deus, o rei Josias. E a gente tem visto que há aqui 3 movimentos de 2 a 6, os capítulos 2 a 6. Primeiro,
de 2 até 3, verso 5, nós temos um lamento levantado por Deus acusando Israel de traição. Depois vimos que, seguindo a isso, do 3:6 até o 4:4, nós temos aqui um apelo ao arrependimento e o retorno ao Senhor. A palavra sempre, várias vezes, no capítulo 4, volta a Israel. E aí vimos que desse capítulo 4, verso 5, até agora, o final do capítulo 6, nós temos aqui uma palavra dura do profeta, que supondo o fracasso do povo de Deus em voltar-se, em arrepender-se, ele traz palavras duras de juízo, de justiça, culminando aqui com o capítulo 6, que é a parte exatamente final desse bloco, que então se iniciou no capítulo 2, e aqui nesse capítulo nós temos a conclusão da argumentação. Jeremias traz para o primeiro plano de sua apresentação a devastação que será causada na terra pela incursão do inimigo não identificado. Ele só usa a expressão, o perigo que vem do norte. Já mencionei aqui algumas vezes. E é descrita graficamente aí entre os versos de 1 a 8, se você correr os seus olhos, do verso 1 ao 8, depois, diante do nosso texto, que eu li, 22 até 26, como essa terra, como essa nação outrora, servindo a Deus, vivendo dias felizes, de grandes construções, agora seria devastada completamente. Embora o Senhor tenha anunciado que a conduta do povo merece julgamento radical, mesmo aqui, a apresentação ainda é condicional pelo fato de que a possibilidade de arrependimento ainda não foi excluída. Esse texto que eu li para os irmãos nessa noite, espero que os irmãos tenham em suas mãos ainda, está aqui e que é mais um apelo destes ao povo. Deus insiste, através do profeta, faz um apelo a Jerusalém, ao povo de Deus, para voltar ao Senhor. Aqui, no texto, a partir do verso 16, a nação, o povo de Deus, é comparado a um grupo de viajantes que tinha chegado a uma bifurcação no caminho, a uma encruzilhada, e é aconselhado a pensar bem antes de prosseguir. A decisão que eles precisam tomar é crucial para as suas vidas. O futuro deles depende exatamente disso, pois não haverá como reverter a sorte deles. Eles precisam tomar naquele momento as suas decisões. Eles estão diante, usando um outro contexto, diante do seu Rubicão. Nesses momentos, o que eles deveriam fazer? E é interessante porque nós também somos cotidianamente desafiados em coisas menores, em coisas maiores, muitas delas sem grandes consequências, muitas delas com grandes consequências, e inclusive que envolvam ou que envolvem a própria fé cristã, decisões que nós precisamos tomar, cruciais ou muitas vezes em nossas vidas, importantíssimas. Quais são os parâmetros nós devemos tomar? O que nós devemos fazer? 3 coisas o profeta nos instrui aqui nesses versos. Primeira delas, quando nós estamos diante de situações assim, o que nós devemos fazer? Pelo que nós devemos lutar? Primeira atitude que a gente precisa ter: reflita sobre a situação. Reflita bem. Olha o que o nosso texto diz: ponde-vos à margem do caminho e vede. Ponde à margem do caminho e vede. A primeira coisa a fazer é reconhecer a encruzilhada pelo que ela é. Olhe em volta. Você chegou a uma situação dessas, a uma bifurcação na estrada.
Frequentemente é interessante, o Antigo Testamento mostra o povo de Deus numa encruzilhada, em um momento de decisão. Você tem, por exemplo, abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 24, onde se diz que o povo de Deus foi colocado assim, diante desse desafio. Verso 4, 5, ele diz assim: Josué perante o povo titubeando entre dois caminhos, parece que ele percebeu que depois de tantas lutas o povo estava indeciso, então ele diz: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo de Deus estava também numa encruzilhada quando Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Era a mesma encruzilhada, oferecendo as mesmas duas escolhas, o caminho de Deus ou o caminho da perdição. Elias disse: até quando cocheareis entre dois caminhos, entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. E a história poderia ser contada várias vezes, a história do povo de Deus, a nossa própria história, a história da igreja. Toda a civilização ocidental nesse momento está agora também numa encruzilhada. Estamos experimentando dilemas éticos, morais, sociais, legais, como talvez em nenhum outro momento da nossa história, ou como em poucos momentos da história, comparam alguns estudiosos, alguns historiadores e pensadores cristãos ou seculares. Nossa nação vive nesse exato momento uma encruzilhada social, política, ideológica, talvez também sem precedentes. A igreja evangélica também está numa encruzilhada. Vamos glorificar a Deus em nossa adoração ou vamos nos entreter? São duas propostas hoje no mundo evangélico brasileiro. Daremos testemunho da lei de Deus e da sua graça, da graça no Evangelho, ou nós diluiremos a nossa mensagem para não ofender ninguém? Vamos reinterpretar o Evangelho, atualizar a mensagem do Evangelho para torná-la mais apetecível aos ouvintes, ou vamos continuar pregando a ignominiosa mensagem da cruz? O que você vai escolher? Nós vamos afirmar a moralidade bíblica ou vamos sucumbir diante das novas propostas morais, das novas versões sobre sexualidade humana que estão na moda? Essas são as perguntas que estão diante de nós. E que caminho nós vamos tomar? Essas são as perguntas que uma igreja enfrenta quando está na encruzilhada. Talvez hoje mesmo, não é retórica, talvez hoje, você aqui dentro desse culto, dessa igreja, está numa encruzilhada pessoal, e você precisa fazer uma escolha importantíssima. O que eu devo escolher? Talvez seja a sua pergunta. Eu vou manter meus valores atrelados à palavra de Deus, ou vou deixar-me conduzir pelos modismos desta era? Alguns cristãos se perguntam o que Deus deseja que façam com suas vidas. Outros consideram uma transição de carreira, a busca de uma nova oportunidade educacional, a possibilidade de casar ou de mudança de trabalho, ou sei lá, outros lidam com profundas questões espirituais, morais, perguntam-se do tipo: Jesus Cristo de fato é Deus? Talvez coisas mais profundas, ou se a Bíblia realmente merece a nossa confiança, merece que nós finquemos o pé nela e não arredemos o pé.
Mas o que é muito importante nesses momentos é que seja feito de maneira muito consciente, é essa atenção que Deus chama o povo: ponde-vos no caminho, ponde-vos à margem do caminho. Aqui é uma expressão que fala que a nossa vida, nesses momentos, precisa de muita reflexão. É importante, nesses momentos, reconhecer que nós estamos numa encruzilhada. Duas estradas se estendem diante de nós. E nós precisamos seguir apenas uma dessas duas direções, não tem jeito. Ou continuar seguindo o caminho no qual vem andando, ou pode ir por uma estrada completamente diferente. Mas uma coisa é certa: o seu destino, seu futuro, depende da estrada que você vai tomar. É isso que Deus queria que o povo entendesse nesse momento. Segundo lugar, além de você refletir sobre a situação real que está vivendo, peça orientação segura. O nosso texto diz assim: perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Perguntai pelas veredas antigas. Quando uma nação como essa que está aqui em jogo, uma igreja como o povo de Deus, que também estava aqui nessa nação e depois no Novo Testamento ela envolve todos os povos da terra até chegar em nós, quando uma pessoa está numa encruzilhada, é muito útil ter bons sinais, boas instruções sobre o caminho, um bom mapa. Jeremias sabia que tipo de orientação ele podia expedir naquele momento. O povo estava determinado a seguir as tendências de sua época e o que parecia popular, diz um comentarista desse texto. Ele não estava preparado para aprender com a experiência das gerações passadas, de tão seguros que estavam na sua própria sabedoria, como, por exemplo, os atenienses da antiguidade queriam ouvir o que era mais novo, a nova moda. Está lá registrado no Novo Testamento, Atos 17, verso 21. A propósito, é importante contrastar exatamente essas duas cidades em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17 tem algumas cidades, mas duas delas se destacam ali quando o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, abrindo igrejas pelo mundo daquele tempo, encontrou Atenas, a capital da sabedoria. Ele entrando lá, em Atos 17, a partir do verso 17, 18, é dito que algumas pessoas estavam lá e não cuidavam de outras coisas que não fosse ouvir as últimas novidades. É impressionante como as coisas novas, as novidades, especialmente essas que remetem ao conteúdo, através do qual muitas vezes as nossas maiores decisões precisam ser tomadas, como se apresentam a nós muitas vezes de maneira muito atrativa. E lá estavam aqueles homens, não cuidavam de outra coisa senão ouvir as últimas novidades. Por isso se interessaram tanto pelo que Paulo era um pregador novo. Mas é dito de uma outra cidade, a cidade de Bereia, onde também o evangelho entrou. E lá os bereanos, o que eles faziam? Todo bereano precisa saber. Você está na igreja presbiteriana Bereia. O que eles faziam? Atos 17, 11. Ao ouvirem Paulo, o próprio apóstolo Paulo, eles examinavam nas escrituras, ouviam o pregador, examinavam, para ver se as coisas de fato eram assim, estavam nas escrituras. Somos bereanos, deveríamos ser. Não queremos que você engula porque um pastor, porque alguém falou. Se ele tem base nas escrituras, muito bem. Se ele expõe as escrituras sagradas, muito bom. Ouça, é a palavra de Deus, mas confira nas escrituras. A Escritura
frequentemente usa a metáfora de um caminho ou uma estrada para representar a conduta geral da vida de uma pessoa. As encruzilhadas referem-se a caminhos. Uma escolha deve ser feita sobre qual caminho seguir, diz o texto. E diz veredas antigas. Essas palavras exatamente estão pressupondo aqui que esses novos caminhos, ou que os novos caminhos que a nação estava tomando, eram insatisfatórios. Mas é claro, não são quaisquer caminhos antigos, não são porque são antigos, porque ficaram no passado. Nem todos foram aprovados por Deus, obviamente. Por isso, ele fala de um exame, no verso 16, ainda mais específico, mais minucioso. Ele diz: perguntai, qual é o bom caminho? Qual é o bom caminho? O profeta não está, irmãos, aconselhando o povo a voltar aos velhos templos, simplesmente numa espécie de idolatria do passado, um saudosismo, um conservadorismo. Não, porque lá no passado, porque lá, pastor, naquele tempo, quando... Não era isso. Não é o passado pelo passado, tem muita coisa errada no passado. O sábio Salomão nos adverte: jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Jeremias teria concordado com Salomão, com certeza. Ele não disse ao povo de Deus para viverem no passado. Em vez disso, diz para andar aqui e agora, de acordo com a palavra de Deus. É isso que significa. A vereda antiga é a vereda bíblica. O caminho antigo aqui que o profeta levanta é o caminho da palavra de Deus, das verdades das Escrituras Sagradas. Diversas passagens bíblicas exortam o povo de Deus a escolherem a sua palavra em momentos específicos da vida. Há textos nas Escrituras Sagradas que exaltam o valor da palavra e a importância de que nós, como cristãos, como crentes, nós sejamos o povo que examina a palavra de Deus. Salmo 119, por exemplo, o mais longo capítulo da Bíblia, que a gente usa muitas vezes em tom jocoso, de brincadeira, naqueles momentos assim que a gente quer falar de uma coisa muito longa, muito comprida, que não tem fim. Salmo 119, mas você sabia que é o capítulo da Bíblia, o salmo que exalta a palavra de Deus e põe de maneira prática os resultados da palavra de Deus. Em cada um dos 176, 186 versículos que tem uma expressão que se refere à palavra, à lei, o testemunho do Senhor. Fala-nos esse grande capítulo sobre andar no antigo caminho da palavra de Deus. Permanecer no rumo certo na vida significa seguir a vereda bíblica. O salmista amava, lia, meditava, orava por meio da palavra de Deus. E enquanto fazia todas essas coisas, descobriu que a Bíblia é como um caminho suave para a jornada difícil que nós enfrentamos nessa vida. Aquele que lê a palavra, que medita nela, experimenta em seu coração, em sua alma, dias maravilhosos, dias difíceis virão, mas o seu coração está em paz. A antiga vereda e o bom caminho é a Bíblia. O conselho de Jeremias para as pessoas na encruzilhada foi caminhar no antigo caminho da fé bíblica. Olhando para, irmãos, o cumprimento da história da redenção, do que isso é dito aqui, ligando em toda essa história da redenção, sem dúvida alguma, o bom caminho é também o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqueles que procuram pela vereda antiga e pelo bom caminho, estão procurando exatamente o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus viu os discípulos confusos acerca do Pai, acerca do próprio Jesus, diante das palavras que Jesus falou, e ali, na dúvida de Tomé, Jesus declarou: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Há um artigo na língua grega que não precisava, está na língua portuguesa, mas a língua grega não precisava de um artigo definido para expressar essa ideia de unicidade. Mas o autor
João, ao registrar, fez questão de, em cada uma desses substantivos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, expressando que não há rivais, ele é único, não existem vários caminhos. Não tem essa conversa para nós que cremos na Bíblia, numa roda de pessoas. Essa é a sua verdade, a minha verdade é essa, esse é o meu caminho. Eu penso assim, você pensa assim, mesmo que seja contraditório, todo mundo está certo. Isso é absurdo, até do ponto de vista lógico. Ele é o caminho. Jesus Cristo é o caminho, é a vereda antiga e o bom caminho. Ele é o único caminho na verdade. É o único caminho para Deus, o único caminho para a salvação, o único caminho para a vida eterna. E é interessante que também é uma expressão aqui no verso 16 para 17, que muito provavelmente aquela passagem que está em Mateus capítulo 11, verso 28 até 30, foi exatamente tirada daqui. O Senhor Jesus, ao falar, ao se dirigir a um grupo de pessoas cansadas e oprimidas, quando ele disse: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Olha o que ele diz aqui no verso 16, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mesma expressão que o Senhor Jesus usa lá, para falar para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que Ele é o descanso que eles precisavam. Aqueles que andam na vereda antiga e no bom caminho encontram descanso para as suas almas. E é exatamente isso que as pessoas encontram quando vão a Jesus Cristo, porque Ele é o caminho antigo, bom, pacífico. Em Jesus nós encontramos descanso para as nossas almas cansadas e sobrecarregadas. Meu querido, minha querida, se você está numa encruzilhada cultural, eclesiástica ou pessoal, sei lá de que ordem for, o que você precisa é de ensino bíblico, é da vereda antiga, de teologia bem fundamentada e de um relacionamento pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a vereda antiga, esse é o caminho bom. E por último, cuidado com a insensatez. Tome cuidado. Não somente você tem que refletir sobre a sua situação, você precisa de pedir orientação segura, e a orientação segura está nos caminhos antigos, ou no caminho antigo. Você precisa tomar muito cuidado também, para não se tornar insensato. Praticamente todo esse capítulo, por isso que eu li só essa parte, todo o capítulo, e especialmente do verso 22 em diante, Jeremias está descrevendo ou descreve o que aconteceu e o que acontecerá com os que escolhem um outro caminho. Este é o caminho da insensatez e da loucura, como descrevem os livros da sabedoria. Essa estrada parecia para eles muito ampla, muito cômoda, muito moderninha, mas era uma rota insensata para se escolher. Olha o que diz o texto, é impressionante isso aqui. Ele diz assim, eu vou repetir, assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, o que eles disseram? Não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. Que loucura! Essa é uma daquelas passagens bíblicas que nos
faz coçar a cabeça, irmãos, e perguntar assim, o que essas pessoas estavam pensando? E às vezes a gente pergunta isso, mas uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, por que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nesses pontos, na encruzilhada, onde nós precisamos tomar posições, decisões, falar coisas para alguém, para os nossos filhos, para os nossos pais, para a namorada, para a esposa ou para o esposo. Decisões fundamentais, importantes. Decisões importantíssimas. E nós falamos, decidimos segundo os valores deste mundo. O caminho bom e pacífico estava posto diante deles, mas eles não queriam ter nada a ver com ele. Deus colocou Jerusalém aqui numa encruzilhada, Ele colocou placas avisando, de avisos, mostrando qual o caminho a percorrer. Deus lhes deu até mesmo um mapa para o caso de se perderem, mas ainda assim eles insistiram em seguir pela estrada que não devia ser seguida. O texto diz no verso 17 que Ele pôs atalaias. Quem são os atalaias? São os pregadores, são os profetas como Jeremias, como Isaías e como tantos outros. São os pregadores da palavra de Deus, mas eles não deram ouvidos. Então, Deus convocou as nações e a própria terra para ser o júri cósmico, para que elas fossem testemunhas de tamanha loucura. O verso 18, ele diz, ouve tu, ó terra. Começa no verso 18. Portanto, ouvi nações e informa-te, ó congregação. Depois no verso 19, ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Meus irmãos, esta é uma advertência solene para todos os que se encontram na encruzilhada. Todos os que se encontram numa posição como esse povo se encontrava, ou em outras áreas da vida, em outras circunstâncias, mas que também são tempos em que precisam ser tomadas as decisões. E se perguntamos qual caminho nós devemos escolher, por onde nós vamos trilhar, a única coisa segura a fazer é andar apenas no caminho antigo, na vereda antiga, no caminho que é o próprio Cristo Jesus. Cuidado com as coisas, as ideias, as palavras, os conceitos, as filosofias que parecem muito interessantes, impressionantes, está na moda, todo mundo vai aplaudir, você vai ser ovacionado, todo mundo vai aplaudir você, vai dar os parabéns. Pode ser que esse não seja o caminho de Deus, das veredas antigas. Cuidado com as novidades. Quem gosta das novidades são os atenienses, são estes descritos pelo apóstolo Paulo, os bereanos. Eles gostam das veredas antigas, da palavra de Deus, do evangelho de nosso Senhor, de uma boa teologia. É aquela velha luz que ilumina a escuridão. Não fique maravilhado com as novidades. Cuidado. Ainda que seja sozinho, e que esteja com pouca, ao lado dos poucos, ou talvez até só mesmo, escolha o bom caminho, as veredas antigas. Porque esse sim, a grande recompensa, além de toda a alegria e a paz que a gente tem com Deus, há outras recompensas maravilhosas. Mas este caminho já está escrito aqui, irmãos, já está registrado aqui. Pode ser
aplaudido por algumas pessoas por algum tempo, por algumas situações, mas o profeta descreveu a miséria em que esse povo vivia, que esse povo viveu. Lá, historicamente, veio a disciplina de Deus, o juízo de Deus. Jerusalém foi destruída. Suas casas, o seu bom nome, as suas coisas maravilhosas que eles se amparavam, que eles gostavam, estava tudo, ruiu tudo, foi tudo por terra. Assim diz o Senhor: perguntai pelas veredas antigas. Esse é o caminho, esse é bom. Vamos orar? Deus querido, permita que a luz do que ouvimos nessa noite, quando for requerido de nós, quando estivermos numa encruzilhada, diante de uma bifurcação, em que precisamos tomar decisões, nós tenhamos, ó Deus, nós perguntemos pelas veredas antigas, ou pela vereda antiga, pelo bom caminho. E as nossas decisões sejam, ó Deus, bem fundamentadas na palavra do Senhor, na fé que também os nossos pais se fundamentaram. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.